Alô, amigos do Brasil! Estamos de volta! Chegamos para a primeira edição desse ano de 2021 do Bandeira Quadriculada, agora no nosso canal no YouTube. Sim, senhoras e senhores! Você aí que nos acompanha no nosso programa, agora tem o programa literalmente na nossa própria casa. Então você aí se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver programa novo, toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Além disso, teremos muitos conteúdos de várias formas, um arquivo vasto que tem lá no nosso canal, aqui no nosso canal, para que você possa curtir o programa e acompanhar com a gente em todo o Brasil e em todo o mundo. Ao longo desse ano, vamos fazer o máximo possível para trazer informações, irreverência e, claro, todas as opiniões que você está acostumado a ter ao longo de todos esses anos, principalmente desde que eu comecei a fazer há mais de 10 anos atrás. Por isso, esse programa de hoje é especial, porque nós vamos falar bastante assunto. Então vamos aos destaques desta edição. Hamilton e Mercedes. Será que nós teremos alguma renovação ou não? O que vai acontecer aí? Nós vamos falar no programa de hoje. Também tem a situação do Autódromo de Deodoro, que parece que não vai acontecer. E também nós tivemos as 24 horas de Daytona, que teve vitória brasileira, nós vamos falar também nesse programa. E tem um bastidor da televisão maravilhoso para esse programa de hoje. Aguardem e verá. No programa de hoje eu tenho essas pessoas que vocês veem na tela. Sim, senhoras e senhores. Nós temos aqui o César Augusto, o Fernando Motolazzo, o nosso querido Eduardo Couto e também o nosso querido Rafael Riso para trazer para você o melhor do seu programa para você em casa aí do outro lado deste Brasil. Vamos então com os destaques iniciais de cada um, começando com ele que está feliz, está alegre, está contente. Ainda mais, campeão da América. Alô, alô, Rafael Riso, tudo bem? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Fer. Boa noite, César. Boa noite, Edu. Né, aos nossos ouvintes, né, aos nossos assinantes do Bandeira Quadriculada. Um feliz ano novo, né, para todos nós, né? Que 2021 seja um ano próspero, um ano de evolução dessas vacinas que a gente tem contra esse momento difícil que a gente está passando. E vamos manter a fé que vai dar tudo certo. André, o meu destaque vai para a renovação da Mercedes com o Hamilton, cara. Isso aí tá pior que novela mexicana, meu. O que é que tá acontecendo? O cara tá pedindo um salário que a Mercedes nunca pagou. Aliás, que nenhuma equipe de Fórmula 1 pagou até hoje a um piloto. Essa questão ela vai ser bem polêmica, né? Vários fatores que nós vamos falar no programa de hoje. Meu caro Fernando Botolazzo, ele que criou um dos maiores quadros deste programa, ele que revolucionou a esse programa, vocês não têm noção. Ele está de volta nessa primeira edição desse ano. Seja bem-vindo de volta, Fernando. Um abraço para você. Abraço, André, abraço, Rafael, Edu, César, amigos aí que nos acompanham de casa. Feliz ano novo, gente, que esse ano seja maravilhoso e livre dessa praga que há quase um ano assola o Brasil. Não só o Brasil, o mundo. E, lógico, felicitar os palestrinos aqui da bancada, né, que desde sábado estão com sorrisos de orelha a orelha. Bom, quanto a meu destaque também é a renovação do Vettel com a Mercedes, que tá uma novela, né? Tá aquela música do Silvio Santos, não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou. E tem as 24 horas de Daytona, tem também um vasto. Aliás, tem muito conteúdo hoje, gente. É até difícil falar, mas o meu destaque também fica essa enrolação que o Hamilton tá dando na Mercedes, ou a Mercedes está dando no Hamilton, nem eu sei. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, agora mais um participante desse programa, ele que é o nosso Lorde, que é como ele é chamado, né? Ele que costuma sempre botar algumas ponderações interessantes, mais do que a realeza inglesa. César Augusto, como é que vai, um amigo? Grande abraço para você, feliz ano novo.
Certo. Rafa, Fernando, Edu. E o meu destaque é que eu... Você tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo agora, VC? Tá. O meu destaque é que não saberemos se Hamilton continua nas flechas de pratas alemãs da Mercedes. Muito bem, muito bem, muito bem. E para fechar, não menos importante, não menos incomparativo, mas está aqui para esse programa, Eduardo Couto. Seu destaque inicial, muito boa noite para você, feliz ano novo. Gente, boa noite, pessoal. Feliz ano novo. Estamos de volta. Tô de verde aqui em homenagem aos palestrinos aqui presentes. Olha, meu destaque inicial que agora, nem esse final de semana, 7 de fevereiro, começa o maior campeonato regional de automobilismo do país, que é o campeonato da Federação Paulista de Automobilismo. Serão 10 etapas. A primeira etapa vai ser agora dia 7 de fevereiro e a próxima só em março também, no dia 7 de março, também primeiro domingo de março. Fica aí o meu destaque para essas categorias menores nacionais. Raramente a gente cobra esse tipo de categoria, inclusive aqui no Bandeira Quadriculada. São campeonatos até que poucas pessoas acabam tendo acesso, porque geralmente só indo mesmo no autódromo acompanhar. Então meu destaque vai para o início de um dos maiores campeonatos regionais do país. Muito bem. Aliás, o estado de São Paulo que está começando a ter dois dos circuitos mais importantes sendo usados do país, né? O Autódromo de Interlagos e o Velo Titá, né? Lá na região perto de Rio Claro, né? Vamos lá, então, para a gente botar o primeiro assunto aí do programa, vai aparecer também aqui na nossa tela, que é a situação aí do Hamilton com a Mercedes, né? Vocês sabem, bom, recapitular, né? Até para quem estava aí acompanhando a virada do ano, né? Se empolgou demais aí nesse final de ano. Vamos então recapitular a história. Primeiro, o Hamilton estava com o contrato a terminar no final deste ano. Porém, já havia a possibilidade de renovação. Aí, teve uma situação para cá, uma situação para lá, um diz que me diz de um lado, diz que me diz que o outro, um mistério que até agora não se sabe o que aconteceu. Também não se sabe se realmente está havendo negociações. O Hamilton deu uma entrevista essa semana mais para falar sobre a sua condição física e a parceria que tem com a sua preparadora física, né? Que tem aí acompanhado nas corridas, né? E que foi aí um ponto de muito o zoou, né? Nesse último final de semana. Mas a situação parece que parou e a gente não tem novidade alguma em relação a isso, né? Ô Rafa, eu queria que você me dissesse por que está demorando tanto? Por que a burocracia entre as duas partes está fazendo esse entrave? Olha, André, a gente estava até comentando uma vez no grupo, né, acho que no final do ano passado, não sei se você vai se lembrar. Primeiramente aos ouvintes, desculpa minha voz tá meio ruim, mas é por questões de sábado. Mas assim, com relação ao Hamilton, ele está pedindo, pelas informações que eu tenho, ele está pedindo um valor astronômico, que no qual a Mercedes não quer pagar, que no qual nenhuma equipe até hoje não pagou a nenhum piloto de Fórmula 1, né, e ele passaria a ser o atleta bem mais pago. Não sei se ele já é atualmente, né, mas ele passaria a ser. E a Mercedes acha que em ano de pandemia isso não é justo. Não concorda. Então tá esse entrave. Ele não aceita diminuir, mas a Mercedes também não aceita aumentar um pouco. O Hamilton hoje ele é o piloto bem mais pago do grid. Fato. O problema é que ele quer receber um salário que é fora do teto de uma equipe de Fórmula 1, ainda mais tratando da Mercedes. E a gente está vindo de um ano de pandemia, né? Querendo ou não, as receitas foram bem curtas, né? Para as equipes. Então acaba tendo esse entrave aí, o que está pegando, mas é isso, André. E é uma situação também, né, Fernando? Por conta da história que essa semana divulgaram, né? Que as equipes tiveram um reajuste aproximadamente aí de 25%, né? Isso pode talvez impactar numa renovação de contrato do Hamilton, Fernando? Pode e não pode, né, André? Pode e não pode. A situação do Hamilton é bastante
É pelo seguinte, ele está se valendo por ele ser, além de ser o piloto mais bem pago, o principal piloto da categoria, né? Então, ele acha, bom, eu sou o principal piloto, eu vou pedir o que eu quiser e eles vão ter que me dar. Só que tem que entender que o reajuste que houve foi menor. A partir desse ano já começa a contar a questão do teto de gastos, que já vai valer a partir do ano que vem, já muda o regulamento, então ele já tem que começar a trabalhar com o teto de gastos, e fica inviável. Se bem que saiu algum tempo atrás, não sei se vocês se lembram, que a patrocinadora da Mercedes, que aliás comprou parte das ações da Mercedes, a Ineos, estaria disposta a bancar acho que 2/3 do salário do Hamilton, né, para permanecer na equipe. Só que depois não falou mais nada, não sei se pulou para trás ou está deixando tudo às escondidas. Mas com o limite que tem, não há equipe que aguente pagar, mesmo que seja a Mercedes. Poderia ser a Ferrari, não teria condições, é muito difícil. O César, só para a gente complementar esse assunto, né? O Hamilton, ele tá pedindo mais do que merecia? Ou ele não está entendendo que essa situação da pandemia, ele poderia, de repente, olhar um ajuste de salário para depois, quem sabe, lá na frente, ganhar o aumento que ele gostaria? Tem duas questões que o contrato do Hamilton com a Mercedes expõe. Ele quer trabalhar em casa, fazer home office, não ficar muito tempo na fábrica, porque ele quer preferir trabalhar olhando os dados do carro no computador de casa, no escritório dele. E o salário que ele ganha atualmente na Mercedes é de 47 milhões de euros por ano. 47 milhões, olha só. É o maior salário do grid. Só que tem um detalhe. Esses dois fatores estão impedindo porque a Mercedes não quer pagar mais a mais para o Hamilton, e outra, quer que ele esteja mais envolvido no desenvolvimento do carro. Apesar que ele, nesses últimos anos, ele tem ficado mais focado no trabalho de fábrica. Tipo, antes da pandemia, até no ano passado, quando tinha na segunda seguinte uma corrida, ele ia à fábrica para revisar os dados da corrida. E ele quer ter mais tempo em casa e ficar com um aumento maior. Só que a Mercedes não tem como pagar isso. Então a discussão agora é: você não tem o Hamilton para renovar, você tem na sua espera o George Russell na Williams, que ele foi bem no GP do Ski. E sem conta também que o Toto Wolff pode puxar um segundo piloto da academia da Mercedes, do programa de pilotos da Mercedes, para uma equipe menor, como a Williams, por exemplo. Muito bem, muito bem. Eduardo, para a gente complementar aí o assunto, queria que você desse a sua opinião sobre esse imbróglio entre Hamilton e Mercedes. Realmente é uma situação bem complicada aí para a Mercedes. Desculpa aí, o microfone é desligado. Já estamos de volta. Mas é uma situação complicada para a Mercedes, com situação complicada, porque tem um teto de gastos. Bancar o piloto mais caro do grid é algo bastante complexo. E venhamos e convenhamos, né? O Hamilton já chegou lá na maioria dos recordes que ele poderia bater. Então não tem mais aquele merchan gratuito de fulano vai bater um recorde, ciclano vai bater um recorde, fulano que corre por tal equipe vai bater outro recorde. Igual mesmo na pandemia, toda hora a gente falava de um recorde que o Hamilton tinha batido. Tá acabando as coisas que ele tem para bater. Então ele também perde esse marketing gratuito que vale muito para a equipe. Não que ele não consiga bater os próprios recordes e chegar muito mais longe do que ele está, e não que ele seja um piloto ruim. Mas isso ajuda a bancar o nome dele na equipe. E sem isso, realmente fica difícil pagar um salário astronômico como está sendo pago. E daqui a 2, 3 anos a gente não sabe, com o novo regulamento, se ele vai render o que está rendendo. E
que é o que a Mercedes quer, 3 anos, e o Hamilton quer 1 ano só. Tu vai pagar um salário astronômico e ele não vai estar lá no momento que você mais precisa, que é a mudança de regulamento, mudança da forma de fazer os motores do carro, com mudança drástica. Uma pessoa que contribuiria a montar o carro e finalizar a montagem do carro não vai mais estar lá, e mais do que isso, se ele consegue o 8º título, ele vai querer ainda mais dinheiro para renovar? É os pesos e com os contrapontos que vão ter que fazer aí para acontecer. Lembrando que a Fórmula 1 vai ter um calendário aí um pouquinho atrasado em relação ao normal. Vai ter a sua primeira etapa do Grande Prêmio do Bahrein, mas disso nós vamos falar ao longo desse ano de 2021. Muito bem, vamos mudar de assunto aí. Falando sobre automobilismo no Brasil, que é o seguinte: o Autódromo de Deodoro, que iria ser o palco da Fórmula 1 no Brasil, acabou não acontecendo pelo prefeito anterior. Agora, com o Eduardo Paes, que foi eleito recentemente, ele cumpriu a sua promessa de campanha e não vai colocar à frente o Autódromo de Deodoro, uh, fazendo com que o Rio de Janeiro continue sendo o estado sem a sua pista no Brasil. Fernando Botolazzo, eu vou colocar o amigo da roda e na fogueira para falar aí sobre esse assunto. Diga lá. Bom, já era mais ou menos uma carta marcada o Eduardo Paes não compactar com isso e decretar o fim dessa história de circuito de Deodoro. Se bem que é bom salientar que ele, enquanto em sua primeira passagem como na Prefeitura do Rio de Janeiro, o Eduardo vai até me ajudar a lembrar, ele falou dessa questão do autódromo em Deodoro. É bom salientar que na primeira passagem dele, se não me engano, acho que foi o segundo mandato dele como prefeito, quando o Rio de Janeiro foi eleito sede das Olimpíadas de 2016, ele comentou da construção desse autódromo em Deodoro. É bom lembrar porque tem muita gente no Brasil que se esquece, né, que tem a memória fraca. Não estou dizendo o pessoal aqui de casa e nem o pessoal que acompanha automobilismo. Eu não estou generalizando, estou falando uma coisa que é até cabível, que é até verdadeiro, que as pessoas não se lembram. Quando o Autódromo de Jacarepaguá foi demolido lá em 2012, gestão de Eduardo Paes, ele falou ia ser demolido Jacarepaguá e iria construir Deodoro. Ponto. Passam-se 8 anos, ele volta à gestão da Prefeitura do Rio e agora ele fala que não vai construir mais. Não sei se deu arrependimento nele, se foi peso na consciência, eu não sei. O fato é que esse autódromo já causou muito imbróglio. É triste ver o Rio de Janeiro sem automobilismo, eu também concordo, é muito triste, porém, do jeito que a situação estava e como pintou ano passado com essa questão de Rio Motorsports, era óbvio que essa cascata não ia rolar. Então, dos males o menor, apesar de Eduardo Paes, vamos dizer assim, mudando sua palavra, pois em 2012 ele era totalmente a favor da construção do autódromo. E tem outro ponto também que o Eduardo Paes chegou a prometer, que era, de repente, fazer igual a gente tem o GP da Rússia, né? Ser ali em Jacarepaguá mesmo, mas ali não sei se é a Vila Olímpica, onde tinha alguns dos estádios, aí eu não lembro exatamente o que estava construído lá, que é um legado olímpico que não existe, porque boa parte das estruturas olímpicas foram demolidas ou estão abandonadas, então o legado olímpico, realmente, enquanto estrutura esportiva, praticamente não existe. Para quem vai dizer que existe, sim, existe um local ou outro, mas praticamente foi embora o legado olímpico, não existe mais quase nada. Ele prometeu fazer em Deodoro, mas pouco tempo depois ele mandou essa de fazer igual o da Rússia também. Então, tem opções assim de espaços para você fazer um novo autódromo no Rio de Janeiro. Eu, inclusive, acho que poderia sair da cidade do Rio de Janeiro e poderia ir para lugares que talvez melhorassem ainda mais, já que
o Jacarepaguá é longe, Deodoro também é pior ainda de você chegar, é no Rio, mas é longe. Você ir, o Jacarepaguá até beleza, você ir do Galeão era relativamente perto, agora Deodoro é muito longe do aeroporto, né? Seria legal, de repente, ir para Niterói, de repente para uma região dos lagos, que no próprio Rio de Janeiro, e para Angra dos Reis, no sul do estado, ficando mais. Tem um aeroporto ali perto também que dá para chegar, apesar do aeroporto não ser internacional, ser nacional, dá para chegar. Então, dentro do estado do Rio, você tem boas opções de lugares para receber um autódromo que não precisa ser necessariamente a capital, e mandar para lugares que são do outro lado do mundo. Só que aí também tem outra questão, né? Que é o fato de que você, quando você vai querer receber um evento internacional, os caras vão querer ir no quê? Nas cidades que são mais conhecidas pelos europeus. Então, também tem esse outro ponto também. Diga lá, o Rafa. Então, André, mas só para pegar esse ponto aí, né, da questão de logística, concordo com o Eduardo plenamente, eu assino embaixo. Mas vamos ser sinceros, cá entre nós e também aos nossos ouvintes, aos nossos assinantes do canal, vai ser difícil tirar Interlagos da Fórmula 1. Vai ser difícil, tanto que o GP, acho que essa corrida agora do Brasil, se eu não me engano, não vai ser mais chamado de GP Brasil, vai ser chamado GP de São Paulo. O Fernando pode até me corrigir se eu estiver errado. A gente estava até comentando isso, acho que uns tempo atrás. Nós estávamos conversando sobre isso. Então, vai ser um pouco difícil de tirar, a não ser que tenha uma escassez no calendário, esse autódromo esteja pronto e devidamente avaliado e liberado pela FIA para ter as corridas de Fórmula 1, porque não adianta você construir um autódromo, você tem que passar pela certificação da FIA, vale lembrar, que são 3 classificações. Classificação 1, não vou lembrar agora. Classificação é a Fórmula 1, classificação 2 é para Fórmula 2 e monopostos menores, e classificação 3 é para competições FIA GT. GT3, se não me falha a memória. Então tem todo esse procedimento, essa burocracia por trás do autódromo. Poderia construir, mas eu acho que quem utilizaria mais era a Stock Car, seria um sul-americano de turismo, a própria Copa Truck. Mas para a Fórmula 1, hoje, eu acho muito difícil acontecer. Eu não vou dizer impossível, mas era dificílimo acontecer. Agora, se um dia tiver uma escassez, o Interlagos cair fora do calendário da Fórmula 1, que eu acho mais difícil ainda, aí poderia puxar essa corrida no Rio de Janeiro. O César, você quer falar alguma coisa sobre a situação de Teodoro? Quero sim. Eu faço uma seguinte observação. Agora no Brasil estão se construindo autódromos mesmo com a crise e tudo mais. Só que a gente tem que ter um detalhe. Se tivesse um autódromo no Rio de Janeiro, e aí eu acho que o Eduardo tá certo, é aproveitar, vamos dizer assim, as ruas do Rio de Janeiro. Não o sambódromo, não. Mas aproveitar, por exemplo, a vista de Ipanema, Copacabana, construir um paddock temporário, com a estrutura com as equipes e tudo mais. Só que o que me incomoda é que está se criando uma demagogia, tanto a favor do autódromo, no Rio de Janeiro. Eu te lembro aqui, a gente até brigou, né, AVC? Eu briguei com você uma vez, quando saiu a notinha lá do Anselmo Góes no Globo, falando sobre usar o sambódromo para a corrida da Indy em 2020, no ano passado, e que não saiu do papel. Aí entra lá o Paes, chega para o povo carioca, falando, olha, eu vou preservar a floresta de Camboatá. Cara, o Rio de Janeiro tem espaços vazios e esses espaços não são usados para um autódromo. Pega o Parque Olímpico, dá uma reformada para virar um autódromo como Sochi, como bem o Eduardo e o Fernando devem ter citado. O próprio espaço do Rock in Rio, por exemplo, pode ser usado. Exato. Mas só para fazer uma pontuação. Assim, alternativa. Ô César, fazer uma pontuação. A cidade do Rock ela é bem afastada. Ela é bem afastada. Que o Eduardo falou. Eu não sei se por questões de logísticas era tão perto, mas a cidade do Rock é bem afastada. Aí é questão mais de logística. Rafa, deixa eu terminar. Se é afastado ou não, não é um problema.
A questão é você ter um local onde você pode fazer o evento. Ser afastado ou não do centro, do aeroporto, é o menor dos problemas. Por exemplo, aqui no Brasil ainda não tem uma pista própria para corrida de MotoGP ou de Superbike, corrida de moto. Porque essas pistas exigem que você tenha brita e areia. Aqui no Brasil, as áreas de escape estão quase todas asfaltadas. E isso já causou mortes. Se eu fosse, vamos dizer assim, um político aqui tanto na Câmara Municipal do Rio ou de outro estado, além aqui de São Paulo, eu pediria ao prefeito que construísse uma pista que servisse tanto para estocar, corrida de GT, corrida de Fórmula 1, mas que tenha uma corrida de moto. Porque eu acho que seria uma boa ter uma corrida de moto aqui no Brasil. Com uma área de brita. Espera terminar aí, Fernando. Uma área de brita é essencial, porque diminui a velocidade do impacto do piloto em um acidente. E tivemos problemas com isso. Pode falar, Fernando. Só entrando nessa questão, César, tem 2 autódromos que um já está pronto e o outro está a caminho, que eu acho que se enquadram bem nesse perfil, que é o novo autódromo que vai ser construído em Cuiabá, né? Foi falado recentemente, e um que já está construído, aliás, perto aqui daqui da minha cidade, daqui de Capivari, que é o Circuito Pan-Americano aqui em Elias Fausto, que é o novo campo de provas da Pirelli, que tem a recomendação, se não me engano, 2 da FIA. Se quiser, ela pode receber, sim, provas da Fórmula 2, da MotoGP e tudo mais. Ou seja, um campo de provas de uma empresa particular tem a recomendação para se ter corridas aqui, e em Cuiabá vai ser construído um autódromo também. Alternativas tem em outras cidades, só que fica nessa questão que não pode sair de Rio de Janeiro e São Paulo, e é isso que pega e é isso que atrasa. Concordo plenamente com o que o César falou e com o que o Rafa falou. E sobre essa Agora questão, vamos para as 20... Sobre essa questão Pode falar, de Cuiabá. Sobre essa questão de Cuiabá, semana que vem nós vamos mostrar imagens aqui da pista para passar todas as informações para vocês. Fiquem ligados da semana que vem, hein? Para a gente falar sobre esse assunto. Bom, é o seguinte, final de semana nós tivemos aí as 24 horas de Daytona, que é uma das provas mais tradicionais do Endurance Mundial, e que, mais uma vez, o Brasil mostra a sua força, como já havia acontecido em 2018, como já havia acontecido em 2019, em 2020 também, algumas corridas do ano passado, e agora, nas 24 horas de Daytona, o Hélio Castro Neves, sim, aquele que tinha sido prejudicado na corrida do ano passado, junto com o português, o nosso querido Albuquerque, acabou Felipe Albuquerque, rapaz. Exatamente. Ele conquistou aí esta vitória nas 24 horas de Daytona, que coloca o Hélio complementando praticamente tudo que ele ganhou, né? Ganhou aí as 500 milhas de Indianápolis, só faltou a Indy, né? O campeonato em si. O campeonato da IMSA ele já tinha ganhado aí, né? E agora ganha aí as 24 horas de Daytona, numa prova que aconteceu bastante coisa, foi muito calma. Eu queria que o César pudesse falasse pra gente um pouquinho do que foi essa loucura que é as 24 horas de Daytona no último final de semana. Olha, eu falo por mim. Eu fiz. A gente no Racing Life, que vocês conhecem, nós, os membros, combinamos de fazer a cobertura das 24 horas de Daytona. Antes, eu estava escalado para fazer a madrugada de sábado para domingo, 11 horas da noite até as 3 da manhã. Mas, o meu outro emprego, Rádio FT, seu Michel Corbacho chegou para mim pedindo que eu fizesse a final da Libertadores, porque ele ficaria com as menininhas dele, que são um par de gêmeas. E eu falei, tudo bem, eu fico com a Libertadores.
Depois eu tive que combinar com o grande Ricardo Arcuri e o grande Emanuel Weiman, Thiago Santiago. Combinamos eu fazer o horário das 10, o stint das 10 da manhã até o meio-dia e o stint final das 2 da tarde até o final da transmissão, que foi às 6 horas. Só que quando tava. A gente não fez a final da Libertadores, né, VC? Por causa que teve problemas com o nosso chefe. Só que o que aconteceu? Sim. Eu fui dormir mais cedo. Fui dormir, era 9h30 da noite. Eu levantei às 2h30 da manhã. Só que eu vi o meu grande amigo Emanuel Weiman no WhatsApp. Eu mandei um opa para ele, mandei um olá para ver se tudo bem com o pessoal. Ele perguntou: você quer fazer o horário da madrugada? E eu fiz o horário. O primeiro stint que eu fiz foi das 3 da manhã até as 6 da manhã. E foi legal, porque eu pude ver, por exemplo, a Chip Ganassi está muito bem com os Cadillacs, que é o primeiro ano dela com os protótipos DPI da Cadillac. E a Acura quebrou a hegemonia da Cadillac, vencendo com a Werner Taylor, com o grande Rick Taylor e o Hélio Castro Neves, Alexander Rossi e o Felipe Albuquerque. Eu fazer 3 stints em 3 horários diferentes foi um grande desafio para mim, porque permitiu que eu tivesse que me desdobrar, porque eu fiquei o domingo inteiro ocupado com a corrida. Então, eu ia ajudando o pessoal. E no stint da madrugada, a Chip Ganassi com o carro sem patrocínio, que tem que ser dito, com o Magnussen, o Scott Dixon e o Hunter van der Zand, foi muito bem. No horário das 10 até ao meio-dia, já tinha a disputa entre o Van der Zand e o Felipe Albuquerque. O Elinho não tinha entrado naquela oportunidade. E no último stint, teve o Rick Taylor e o Felipe Albuquerque sendo os fechadores. E eles foram sensacionais, porque a corrida foi decidida nos últimos minutos, quando o Cadillac do Van der Zand teve um estouro de pneu e nas 6 minutos finais, e a vitória foi consolidada para o Felipe Albuquerque, Hélio Castro Neves, Alexander Rossi e Rick Taylor, pela Wayne Shank. Eu acho que isso é um mérito. E é um mérito porque hoje eu estava no WhatsApp, é uma coisa de bastidor, eu fui ver como que estavam meus amigos lá do Races Life, e a gente comemorou, porque fizemos algo que, por exemplo, o grupo Disney não fez, e fizemos de maneira na íntegra uma transmissão de 25 horas em português, que acho que é um grande mérito, que visa a internet. Tanto que quem sugeriu essa pauta de falar sobre Daytona foi o grande Eduardo Couto, que está aqui entre nós, porque ele deve ter visto a ação do Racing Life, né, Eduardo? Sim, positivo. Eu acompanho a transmissão dos amigos sempre que possível e a Racing Live está sempre fazendo essas coberturas e é importante a gente chegar nisso em português também, porque muitas dessas corridas, às vezes, a gente tem a largada e a hora final e olha lá, é o que a gente tem em TV aqui no Brasil, então é importante alguém que traga esse tipo de conteúdo para a gente. É aquilo também, né? A cultura do Endurance, ele demora muito, né? As coisas do que vai acontecer e como é que vai acontecer, né? A próxima etapa aí do Emerson, você está vendo aqui na tela, será às 12 horas de Sebring, no próximo dia 13 de março. Não é Sebring, se pronuncia Sebring. E a grafia tá errada. Sebring, não é, o E não tem um acento agudo, AVC. O E não tem acento agudo, é Sebring. Ok. No inglês. Obrigado. Só queria fazer uma pergunta pro nosso querido Fernando. É o seguinte, a Endurance já virou realidade, Fernando? Na minha opinião, o Endurance já virou realidade para o Brasil já desde 2018, com a ida do
do Felipe Nasser para a categoria, se eu não estiver enganado. Me corrija se eu estiver errado, mas foi 2018, estreou bem, foi conquistando vitórias, é o atual, não sei se ele ainda é o atual campeão da INSA, mas já é uma realidade e eu acho que Fernando, faz muito bem. Oi, pois não. O atual campeão da INSA é o Hélio Castro Neves, Rick Taylor e Felipe Albuquerque, quando no programa da Acura da Penske. Isso. Foi 2019 Felipe Nasser e ano passado o Hélio, é isso? Isso. Então, sim, já é uma realidade. Eu acho que o público brasileiro já está olhando do automobilismo já está olhando com outros olhos a questão do endurance. Quero parabenizar o César e todos os amigos da Racing's Life, o Emanuel, o Daniel, todo o pessoal lá que faz um trabalho. Vocês fazem um trabalho muito bonito, César, um trabalho muito bonito da Racing's Life. E eu só queria fazer uma pergunta só ao César, se a Supercars australiana, vocês vão fazer a transmissão dela esse ano, ou não? Vamos fazer um teste nesse ano sim, Fernando. Só que a gente precisa achar uma data. Porque quem quer fazer... vou falar aqui. Aqui todo mundo... Aqui no mundo da internet do esporte motor, sempre um rouba a ideia do outro. É igual o Rafinha Bastos e o Danilo Gentili roubando ideia de piada. Só que a gente tem a intenção de fazer assim, um teste experimental, de fazer uma corrida das Supercars ou da Super GT japonesa. Uma corrida de madrugada. Muito legal. Eu colocaria Fórmula Nippon, não, antiga Fórmula Nippon, agora é Super Fórmula. Super Fórmula eu já assisti um pouquinho também, é bastante interessante. Eu acho que para nós não é... eu não posso falar pelo Ricardo Acuri e pelo Emanuel, mas eu falo pelo grupo. Nós queremos fazer a alternativa. É fácil você fazer Fórmula 1 Indy. Eu acho que a gente não sabe se esse projeto desses live vai durar nos próximos anos. Porque nessa cobertura de Daytona, vocês não sabem o que tomamos de pedrada de gente que ficou irritada porque nós fizemos uma corrida, uma transmissão de 25 horas. Porque queria ser um dos caras que queria comentar. Ou eu, queria ser o Ricardo, o Yuri Queiroga que narrou, o Emanuel. Sem contar que tem 3 jovens muito bons que entendem de automobilismo, que é o Felipe Ramos, o Gustavo Almeida e o Pedro Rodrigo. Então, você tem que valorizar esse pessoal. E olha que todo mundo se desdobrou para fazer uma transmissão de 25 horas. E eu acho que a gente vai fazer, nesse ano, o pessoal vai fazer a NASCAR, o WEC, quero fazer Le Mans, vamos fazer Sebring, vamos fazer Petit Mans, como fizemos no ano passado. Todo mundo vai se desdobrar, mas a gente não sabe se esse projeto vai durar, não por causa da vontade nossa, porque sempre vai vir alguém que vai querer ou denunciar a gente porque tem inveja da gente, ou porque tem birra com a gente, porque você sabe como que é. Aqui no Brasil, como disse uma vez Tom Jobim, sucesso é uma ofensa pessoal. É o seguinte, só para fechar o assunto, o Rafa, eu quero te perguntar o seguinte, você acredita que no futuro nós tenhamos o Endurance à frente do monoposto ou o monoposto ainda na frente do Endurance? Vai depender muito como o automobilismo brasileiro vai reagir para engajar um piloto na Fórmula 1. Se não conseguir colocar um piloto na Fórmula 1 que não só ande no fim do grid, que ande ali de um pelotão para frente, consiga um pódio, ainda o monoposto pode predominar. Mas eu acho que o Endurance está vindo numa curva alta para poder tomar essa parte do monoposto, para tomar a posição do monoposto. Já não é de hoje que a gente vem falando isso daí. Vale lembrar do Bruno Senna na Le Mans Series, Felipe Nasser, Hélio Castro Neves, que já não é de hoje que está correndo lá nos Estados Unidos da INSA. Né? Então a gente já está tendo um histórico já de provas com vencedores e com excelentes resultados.
Agora, pode falar, VC? Não, só para você encerrar o comentário, Bruno. Ah, tá. Então, vai depender muito como o automobilismo brasileiro vai engajar o piloto da Fórmula 1, entendeu? Porque hoje eu não consigo ver um piloto brasileiro na Fórmula 1 andando no pelotão da frente ou andando no pelotão intermediário. Então, eu acho que a curva da endurance está vindo alta para poder passar o mundo oposto. Muito bem, traz para cá, que é o seguinte, agora Eduardo Couto, ele vem com a nosso querido bastidor da televisão, Brasil. Vai lá, meu caro Eduardo, chega mais. Então, vocês que acompanham TV, todo mundo aqui acaba acompanhando televisão, a gente falou aqui um pouco do Racing's Life, né, um pouquinho dos bastidores lá. Hoje de manhã tivemos surpresa na televisão brasileira, já que o Renato Patrice, né, grande repórter de futebol, tá aí sempre aparecendo aí na televisão, tá lá no Catar para cobrir o Mundial de Clubes, que vai ter o Palmeiras, por isso que estamos aqui, o pessoal Viverde comemorando. E hoje, na sua entrada no jornal local lá de São Paulo, ele acabou tendo que sair da transmissão para atender a porta para pegar o seu almoço, já que ele está isolado, porque o Catar pede 7 dias de isolamento para que você possa efetivamente frequentar alguma coisa do país. E aí ele foi obrigado a levantar, porque senão ele ficaria sem almoço. Esse é o bastidor do dia do jornalismo brasileiro, coisas da nossa profissão, né? Aliás, eu queria aproveitar para mandar um abraço para o Theo José. Parabéns pelo trabalho feito na final da Libertadores. Um cara que teve Covid-19 durante aí quase 15 dias. Um dos caras que eu mais respeito na comunicação. Um cara que merece todos os esforços que ele fez para poder estar na final, fazer trabalho de fono, toda aquela coisa toda, para poder fazer aí a brilhante decisão que fez. É um grande vencedor desse ano de 2021, sem dúvida nenhuma. Um abraço para ele aí. E logo, logo ele vai estar aqui nesse programa, hein? Eles aguardem. Logo, logo ele vai estar aqui. Muito bem. Seguinte, garotinho. Estamos na hora final do programa, garotinho. Então vamos lá para os destaques finais aí de todo mundo. Primeiro começando aí com o nosso querido Eduardo Couto. Olha, meu destaque final vai aí para os brasileiros que vão vencendo aí diversas corridas. O Elinho foi o 6º campeão das 24 horas de Daytona. Então já estamos mais próximos dos 10 vencedores do que do primeiro vencedor. E que venham aí vitórias nos próximos anos, nas próximas provas, e que a gente efetivamente veja brasileiros crescendo. A gente está vendo que a gente ainda tem brasileiros que são competitivos, a gente só precisa dar a mídia necessária para eles, porque é o que falta. Não faltam brasileiros vencendo no automobilismo, falta uma mídia que dê abertura para eles. Muito bem, vem pra cá, Rafael Rizzo Maior! André, meu destaque final fica para essa renovação do Hamilton e da Mercedes, né, que a gente espere ter um desfecho positivo, né, daqui a algumas semanas, né, e acabar com isso daí. O Hamilton tem que se pôr no lugar dele também, né, tem que tomar um pouquinho de semancol e se dar conta de que a gente está num momento muito difícil hoje, o mundo está numa pandemia. Então, ele que tem um pouco de humildade e reduz o salário dele para poder cooperar com a equipe. Porque a Mercedes já está com planejamento de sair fora na Fórmula 1 daqui 2 ou 3 anos até. E tomara que ele não coopere para isso. Muito bem. Fernando Botolazzo, seu destaque final. Bom, não tenho muitos assim destaques, só os parabéns ao Hélio Castro Neves, que venceu na INSA, né, tudo mais, venceu as 24 horas de Daytona, tal assim, mais espaço para os brasileiros em outras categorias, mas também a questão é o seguinte, que o automobilismo brasileiro, com esse novo autódromo em Cuiabá, em Elias Fausto, seja o começo de novos rumos, não só no automobilismo brasileiro, mas no automobilismo em geral. Assim. Grande abraço, gente. Muito bem. E para fechar, não menos importante, César Augusto. Meu destaque final por favor, pessoal,
olhem o mundo fora, além da Fórmula 1. Olhem outras categorias. Muito bem. E eu queria aproveitar esse final de programa, vou pedir para trazer aqui para cá, que é o seguinte, no começo desse ano, de 2021, eu perdi uma das maiores amigas com quem me acompanhava no meu trabalho, na época do Web Rádio, durante 6 meses antes de ela estar em Lisboa, que a nossa querida e saudosa Pérez Amorim, que durante as férias do programa eu estava preparando para comentar um jogo, quando aconteceu a notícia da partida dela para o outro plano. Uma pessoa que eu sou muito grato pelos trabalhos que nós tivemos juntos ao longo do tempo, por ela ter me acompanhado durante muitos e muitos tempos nas redes sociais, uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande. E esse programa de hoje, essa abertura da temporada 2021, eu dedico a toda a família da Pérez, o irmão, aos familiares, que todo mundo tenha força suficiente para superar esse momento difícil, porque perder um parente num momento desse, ainda mais tão jovem, com 35 anos de idade, não é brincadeira para ninguém. E todo mundo tem aí se cuidando bastante. E semana que vem nós estaremos de volta com mais uma edição do programa. É só o começo do ano, muita coisa pela frente. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Um grande abraço e até mais.